Queria convidar você a abrir a sua Bíblia inicialmente no Salmo 137. Aí você vai dizer assim, o pastor nem se tocou, citou o texto errado. No slide está ali Mateus 22, mas é Salmo 137 para a gente começar, tá? É esse texto mesmo. Eu quero, na verdade, começar com esse texto, porque ele vai expressar a alma que está aqui no que haveremos de pensar em Mateus 22, porque se isso aqui não tiver presente, facilmente a gente acaba vivendo de toda forma, de qualquer maneira. Então, você que está aí também em casa, abra a sua Bíblia no Salmo 137. Eu quero, junto com você, pensar nessa passagem, inicialmente para ser o pontapé nosso. Você percebe que eu dei um tema para essa nossa meditação da noite? Eu intitulei como perigo, ou melhor, o perigoso inverno da alma. Porque uma das coisas que muito se discutia no início da pandemia era exatamente isso, né? Como é que ficarão as pessoas das nossas igrejas? Será que elas vão esfriar na fé? Como é que elas vão reagir a tudo isso? Então, eu creio que o Salmo 137 é um bom ponto de partida para vermos como nós estamos atravessando essa turbulência nessa nossa viagem rumo à eternidade, rumo aos céus. Então, eu pensei no Salmo 137, por quê? Porque ele retrata o sentimento do salmista, quando o salmista estava distante do Senhor, o seu Deus, e ele retrata isso aqui de maneira tão forte, que deve nos fazer pensar nos nossos próprios sentimentos, né? No comportamento que nós temos. O Salmo é claramente uma descrição, ele reflete o cativeiro babilônico que nós vimos já naquelas exposições lá de Lamentações de Jeremias, o povo da Babilônia invadiu Jerusalém, invadiu Israel e levou o povo cativo lá para a Babilônia. Então é esse o contexto. O Salmo número 137, esse povo está no cativeiro da Babilônia, o povo de Judá está lá na Babilônia preso, e ele fala o que fala nesse estado, tá? Salmo 137, versículo de número 1, olha o que diz: as margens dos rios da Babilônia, que eram os rios Tigres e Eufrates, né? Veja, tão grande era a tristeza que eles sentiam em estar longe da sua cidade, do local onde Deus se relacionava com o seu povo, que ele descreve da seguinte forma, continue versículo de número 1, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, isto é, quando nós lembrávamos da nossa habitação, ou da habitação de Deus na terra, que era lá em Jerusalém, que era lá em Sião, é motivo de choro, não existe motivo para sorriso, não existe motivo para alegria, o motivo é de choro, o motivo é para tristeza e não para alegria. Verso número 2, ele diz, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. No exílio não havia utilidade para um instrumento de alegria, a harpa sempre foi tido como instrumento de alegria. Então ele está dizendo assim, no exílio não existe motivo para utilizarmos instrumentos de alegria, por quê? Porque nós estamos longe do Senhor, e longe do Senhor não tem motivo para alegria, não tem um motivo para sorrir, não tem um motivo para tocar harpa, não existe razão para tocar, estamos longe do Senhor. E aí, verso 3, ele diz, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Provavelmente aqui era uma zombaria, porque os cânticos de Sião, eles expressavam a beleza de Sião, a grandeza da cidade de Jerusalém, todo o encanto que revestia aquele local, agora estava pedra sobre pedra, ruínas, e eles estão dizendo, canta sobre as belezas de Sião, era uma zombaria aqui dos inimigos, tá? E aí verso 4, ele diz, porém, ou melhor, como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, ou seja, nós estamos longe de Jerusalém, nós estamos longe do templo do Senhor, onde nós adoramos Ele, onde Ele fala aos nossos corações, onde Ele recebe a nossa adoração, nós não temos motivo para cantar, nós não temos motivo para alegria alguma. Está pegando o sentimento que ele está tentando transmitir?
Eu queria que você fosse pegando essas informações e jogando na sua experiência, que perdura desde março desse ano, onde você e eu ficamos afastados desses momentos de culto ao Senhor. Qual era a sensação? Veja qual era a sensação do salmista. Verso número 5, olha o que ele diz: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Escuta o que ele está dizendo, é mais ou menos o seguinte: Jerusalém, que seria um substituto aqui para Senhor, porque Jerusalém é uma referência à cidade, à habitação de Deus. Ele está dizendo: se eu me esquecer de ti, que a minha mão direita resseque, ou seja, que ela perca as habilidades, que ela perca a funcionalidade, inclusive tocar a harpa, que era aquele instrumento que ele citou aqui, que ela perca essas habilidades, essa funcionalidade que ela tem para determinadas coisas. Jerusalém, Senhor, se eu de ti me esquecer, que a língua cole no céu da minha boca e eu não fale nunca mais, que tudo isto ocorra, se o Senhor não for a minha maior alegria. Você pegou a questão? Pegou a ideia, né, como diz aquele cara lá? Você viu o que ele está tentando transmitir para mim e para você, o que deve significar o nosso relacionamento com Deus? Eu queria destacar duas coisas iniciais aqui na fala do salmista. A primeira delas é que ele está tentando nos dizer que o pior dos castigos me seja imposto, caso eu esquecer de ti, torne-se uma realidade em minha vida. Se eu me esquecer de ti, isso for uma realidade na minha vida, Senhor, que o pior dos castigos aconteça. A segunda coisa que eu penso que ele está tentando me dizer aqui a você, é que se for para viver uma vida distante do Senhor, se for para viver uma vida distante do culto, distante do relacionamento com Deus, se for uma vida para ser vivida esquecendo-se do Senhor, ele está dizendo: eu não tenho motivo para possuir uma mão, nem tampouco a língua. Esse é o drama que ele está encontrando aqui. Se o Senhor não for a minha maior alegria, qual é a razão para viver? Você teve a sensação que estava tranquilo, não teve problema algum ao longo desse período em que a gente estava distante de Deus? Só que eu queria atrelar isso ao tema que nós estabelecemos para essa noite. Sabe qual é o problema? Não é só sentir isso, né? Esse vento gelado que passou sobre nós, mas é perceber que esse vento gelado, ele já entrou e petrificou o meu coração de tal maneira que mesmo sem eu ter momentos como esse, eu esqueci do Senhor. E já não foi tão forte para mim como foi para o salmista estar distante de Deus, distante do culto ao Senhor, da adoração a Deus. Isso se transforma de tal maneira que depois a gente retornou e eu já não vejo mais problema em me ausentar de momentos de culto e adoração a Ele. Esse é o drama que eu quero que você vivencie aqui junto comigo, porque o que o salmista está dizendo aqui é muito simples, é que você e eu precisamos entender que o relacionamento com Deus é algo seríssimo, importantíssimo em tudo que nós haveremos de viver nessa nossa vida. Só que antes de você vir comigo para Mateus 22, eu quero que você pule comigo para 24, Mateus capítulo 24, porque a gente vai para 24, depois vem para outro texto e aí a gente vai e envereda por Mateus 22, tá? Então, o que é que eu quero falar hoje aqui é sobre o inverno da alma e como isso é perigoso, irmãos. Em Mateus 24 você tem o famoso sermão profético de Jesus, e desde o capítulo 22 ele já começa a preparar a igreja para o que virão, tá? Então 21, 22, 23, ele está preparando e vai dizer assim, 24 isso aqui vai acontecer. Então ele vem preparando, e uma das coisas que ele diz que vai acontecer está aí, versículo de número 10 de Mateus capítulo 24, olha o que diz lá, veja junto comigo, ele diz assim, ó: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, presta atenção agora no que ele diz, o amor se esfriará de quase todos. É aqui que eu quero pegar o gancho, porque antes ele já vai dizendo, já vai mostrando coisas que acontecerão
antes ou como prévias disso aqui que acontecerá em Mateus capítulo 24. Quem já não vivenciou temperaturas baixas? Não sei se você já vivenciou, mas pelo menos já assistimos pela televisão que quando o negócio está frio, quando a coisa está muito gelada, as águas que começam a cair do céu, por exemplo, numa chuva, ela já cai como granizo, ela já petrifica. E nesse sentido eu queria dizer a você que não há nada mais terrível do que o frio, não somente externo, mas interno. Certa vez eu escutei Billy Graham, na verdade, Billy Graham falando uma frase que muito achei interessante e usei nos meus devocionais, que ele dizia assim, o Billy Graham disse: cabeças quentes e corações frios nunca resolveram nada, nunca ajudam em nada, via de regra eles só prejudicam, só trazem problemas para mim e para vocês. Sabe qual é o problema? É que em circunstâncias como estas que nós estamos vivendo de uma pandemia, nós percebemos uma frieza de coração que pouco a pouco ela está vindo e de repente chega, e diante dessa realidade há uma bronca dupla. Nesse período mesmo eu conversei com algumas pessoas que diziam assim: pastor, estava tão bom, fevereiro, março, mas de repente veio isso e eu vou confessar para o senhor, estou frio na fé. Eu estou fria demais na fé. Eu li a Bíblia, eu estava presente aos cultos, estava uma bênção, mas eu esfriei nessa caminhada. E a bronca é que às vezes a gente não precisa só se preocupar com o nosso coração particular, a gente também fica preocupado com o coração do outro, porque a preocupação agora torna-se dupla. E a gente fica muito preocupado com o corpo do Senhor e como Ele está reagindo a esses momentos. E sabe o que é difícil? É que quando esse frio bate, e isso vai ficando ainda mais forte, e os ventos vão ficando mais gelados, esse distanciamento ele perdura, o nosso coração vai ficando petrificado e insensível, e eu não quero que o meu coração fique insensível, nem tampouco o seu, nem da igreja do Senhor. Uma primeira coisa que eu gostaria de destacar, é que o que Jesus falou em Mateus capítulo 24, é o que a gente chama na teologia de escatológico, apontando para um futuro, só que para um momento específico da Bíblia. Só que diante dessa realidade, essas experiências específicas futuras, elas também são trabalhadas em outras ocasiões na história como princípios gerais ou arquétipos, modelos, tipos, miniaturas daquilo que vai acontecer no futuro. Então, o que vai acontecer no futuro de extrema frieza, como Mateus 24, verso 12 diz, você já experimenta em miniaturas ao longo da trajetória. Então, você e eu estamos experimentando os momentos assim, nessa ocasião de pandemia. No começo da pandemia, da quarentena, tinha gente que assistia 2, 3 cultos no domingo. Na semana não perdia um. E de repente eu li uma pesquisa, e essa pesquisa dava um declínio aí de 30% a 40% em pessoas que já nem acompanhavam nem mais um culto ao longo desse período. E as pessoas dizem assim: pastor, quer eu fale a verdade? Está cansando, ninguém aguenta mais live, ninguém aguenta mais esse tipo de coisa, está todo mundo distante, e assim fica mais complicado. E é isso que vai acontecendo mesmo, a gente vai percebendo que a coisa vai esfriando, e de repente, a frieza que era externa, ela acaba se tornando interna também. Eu tenho medo do que a gente chama de inverno da alma. A grande pergunta que surge é: como é que a gente não deixa que o coração se esfrie de quase todos, como diz Mateus 24? Ou como aquecer esse amor e paixão que vai se esfriando muitas vezes na nossa caminhada? Deixa eu fazer você entender o 22, pensando primeiro no contexto que ele apresenta no capítulo 21. Então, volta comigo para Mateus 21, e aí eu queria que você visse comigo o contexto do que ele está dizendo aqui. Primeira coisa que nós temos é que os principais sacerdotes, eles estão preparando aqui armadilhas para Jesus, porque eles viam Jesus como uma liderança religiosa, e eles sentiram que Jesus era uma ameaça para eles. Então eles começaram a preparar armadilhas para Jesus, e Jesus está explicando aqui para fariseus e saduceus uma parábola, uma vez que eles se reuniram para armar contra Jesus. E aí, observe, Mateus capítulo 21, verso de número 42, olha o que ele diz lá. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos.
Lembre que a parábola, sempre que você lê, não esqueça disso, é um princípio que a gente precisa entender para não interpretar errado a parábola. A parábola ela tem um propósito principal, uma lição a ser ensinada. Às vezes Jesus dava uma parábola e o que ele fazia? Ele chamava os discípulos e explicava para os discípulos em particular aquela parábola, só que aqui Jesus faz diferente. Jesus traz a parábola e Jesus já dá a explicação da parábola. Se não, vejamos verso de número 43, olha o que ele diz: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Esse é o contexto. E aí Jesus faz o quê? Entra em uma nova parábola. E aí junto comigo venha para capítulo 22, versículo 1, porque ele entra de imediato numa outra parábola, e ele diz: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Mais uma vez, lembre que Jesus está falando com fariseus e saduceus. Esses caras estão aqui no cerne da questão, no cerne do argumento de Jesus. Então, se a nossa verdade hoje é falar sobre o perigoso inverno da alma, eu queria que você atentasse para a primeira coisa que Jesus fala. Quando nós estamos no perigoso inverno da alma, ele se torna perigoso, sabe por quê? Porque a gente se acostuma com coisa que a gente não deveria se acostumar. A gente se acostuma e acha que já sabe o suficiente, ou que já tem o suficiente, e por isso que a gente não presta atenção, ou não mais valoriza determinadas coisas que elas precisavam ser valorizadas na nossa caminhada. E óbvio que acostumar-se aqui, você está entendendo que eu estou usando de maneira pejorativa, de maneira ruim, coisas que nós não devemos se acostumar. E em tese, o que eu estou querendo dizer para você é que aquilo que mexia outrora com você, mexia com o seu brio, fazia com que o Alisson saísse daqui com o coração aquecido, com lágrimas nos olhos, totalmente destruído com as verdades que escutou, maravilhado com as coisas que estavam relacionadas com o seu rei, com o seu Senhor. Ele já não se encanta mais com essas questões. Presta atenção o que diz, versículo número 42 e 43 de Mateus 21. Mateus 21, 42 a 43, note, quem está falando com eles não sou eu, tá? Não é Walker, não é Augusto Nicodemos, porque nenhum desses se compara. Quem está falando com eles é Jesus. Isso aqui se torna ainda mais significativo. Presta atenção no que ele diz. Olha o que Jesus diz. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Escute, os fariseus estavam rejeitando aqui a Jesus e o ensino de Jesus. Vou repetir para você, eles estavam rejeitando Jesus e o ensino de Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você? Isso nos mostra claramente que o problema nem sempre é o pregador, mas às vezes quem ouve. Porque você pode ter o melhor pregador de todos os tempos, você pode escutar as palavras mais sábias de todos os tempos e mais precisas
precisas de todos os tempos, e mesmo assim você achar que não tem sentido, ou simplesmente desprezar aquilo que está sendo dito para você. E nesse aspecto aqui, os fariseus estão simplesmente deixando claro que eles não acham tão importantes, ou precisas, sábias, ou necessárias essas palavras que Jesus está dizendo aqui para eles. E o que eles fazem? Eles rejeitam a Jesus, e também o aprendizado que eles poderiam ter aqui da pessoa bendita de Jesus. E aqui brota uma lição importantíssima para mim e para você, e a lição é: aquele que muitas vezes assume que já sabe ou que tem o suficiente, ele tende a rejeitar o aprendizado e momentos com Deus. Agora escute, você nunca vai dizer isso da sua boca, mas assim você o faz. Sabe quando? Quando você despreza momentos como esse que a gente está passando aqui juntos, aprendendo de Deus, escutando da sua voz, sendo direcionado por Ele, alimentado por Ele, edificado por Ele. De repente você se ausenta de maneira injustificável. Você não diz que não é importante, mas a atitude nos diz exatamente o que é importante. Diante dessa verdade, presta atenção, esse é o jeito mais fácil de se entregar para o que vem. É quando você assume que o que tem já lhe é suficiente. Era o que os fariseus e os saduceus aqui estavam expressando. Eles achavam que já tinham entendido as Escrituras, e por isso eles rejeitavam Deus e o seu ensino. Jesus está dizendo assim: loucura é o que vocês estão fazendo. Diante dessa realidade, vocês estão rejeitando o que é de mais importante, o principal, a pedra angular. Vocês estão rejeitando o que há de mais importante. Ele continue no texto, versículo de número 42, ele diz assim: essa veio a ser a principal pedra angular, isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos, ou aos vossos olhos. Isso é maravilhoso para vocês? Isso é uma pergunta, percebeu que ele está fazendo uma pergunta? Isso é maravilhoso aos vossos olhos, e você simplesmente, ou eles, e aplicando a nós, simplesmente não é mais maravilhoso. Sabe quando é? Quando a gente perdeu a beleza, a gente perdeu o brilho, a gente perdeu o encanto, por momentos como esse de aprender do Senhor. A gente não vê mais encanto, a gente não vê mais brilho, a gente não vê mais beleza naquele que é a beleza das belezas, a gente não se maravilha mais com Ele. E ele diz assim: isso não é mais maravilhoso para vocês? Como se é uma pergunta retórica? É claro que sim, mas a beleza perdeu-se, o encanto perdeu-se, e é por isso que eles rejeitam o próprio e o ensino dele. Verso 43, observe, ele diz assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. E quando você perde o encanto, a beleza, quando você perde esse brilho, você simplesmente torna-se infrutífero. É isso que ele está dizendo aqui. Fariseus e saduceus eram homens extremamente religiosos, e eles simplesmente não importaram-se mais e rejeitaram aquele que é a pedra principal. Mas deixa eu aprofundar mais isso aqui, porque o que ele vai deixando claro a seguir é que eles não apreciavam mais o reino, nem tampouco o rei. Não há mais apreço pela pessoa bendita de Deus, nem pelas coisas que estão associadas com o reino de Deus. E às vezes a gente vê isso claramente, quando pessoas não estão mais nem preocupadas, nem entusiasmadas em participar dessa dinâmica do reino, em servir ao rei, especialmente na comunidade que faz parte. Por isso que eu quero chamar você para o versículo de número 3 do capítulo 22, porque isso está expresso aqui, olha, presta atenção, capítulo 22, verso 3, ele diz assim: então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Aí qual é a resposta? Mas eles não quiseram vir. Verso 4, enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente se acostumou com o novo normal.
O medo que eu tenho é que quando o inverno chega, ele não chega apenas externamente, mas chegue internamente. E parte do esfriamento que bate nos nossos corações, ele se dá exatamente nesse processo no qual aquilo que Deus oferece para nós, a saber, a sua redenção, a sua salvação, e apresentar-se para nós semanalmente ou diariamente por meio das suas palavras, facilmente nós nos acostumamos, e o risco é de deixarmos enxergar exatamente as delícias do banquete que Ele nos oferece semanalmente. É muito fácil você e eu perdermos de vista a preciosidade da comunhão do corpo de Cristo, perdermos de vista a comunhão dos santos e a vida da igreja, perdermos de vista momentos em que somos alimentados pela santa palavra de Deus, e isso é o que torna você e eu fortes nessa caminhada que nós estamos trilhando. A verdade é que a gente se acostuma com tudo. Você sabe muito bem que com o tempo, até unha cravada a gente se acostuma, desde que ninguém pise. A gente se acostuma. Certa vez eu escutei de alguém dizendo assim: pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, a gente se acostuma com tudo, até com cadeia. Ele tinha acabado de ser preso, ou tinha passado um tempo preso, e aí ele disse isso para mim: a gente se acostuma com tudo, até com cadeia. O problema é que nos acostumamos com qualquer situação. E sabe de uma coisa? Se você não for lembrado por Deus que nós nos acostumamos, inclusive com situações pecaminosas, nós podemos continuar assim. E continuar a viver dessa maneira, sem se perceber o dano que estamos fazendo a nós mesmos. Se Deus diz assim: ei, que é isso que caminho é esse que você está trilhando? O que está acontecendo com você? Olha só o relacionamento que temos no início desse ano. Veio esse vento gelado, olha como tudo mudou. Se Deus não traz você aqui, ou você sentado aí na sua cadeira, assistindo aí pela televisão, se Deus não chacoalha você, nós continuamos a viver da mesma forma. Sabe por quê? Porque nós nos acostumamos com essas situações. Eu não quero que o inverno das circunstâncias transforme a minha alma. Quando o inverno chegar, eu desejo estar bem aquecido por dentro para enfrentar tudo isso. Primeira coisa que o texto nos diz é o perigo do inverno da alma, é nós nos acostumarmos com coisas que nós não deveríamos nos acostumar. Segunda coisa que esse texto vai nos mostrar é que nós muitas vezes perdemos de vista de que a festa presente, ela aponta para a festa futura. E o que é que eu estou querendo dizer? É que às vezes nós desvalorizamos a festa presente. Meus irmãos, lembra que eu falei que a Bíblia muitas vezes, quando fala de maneira escatológica, apontando para coisas futuras, né? O frio que vai acontecer na vida de quase todos. Lembra que eu falei que ele se refere a momentos específicos, mas ao mesmo tempo, ao longo da caminhada, nós temos o que eu chamei aqui de arquétipos, modelos, miniaturas daquilo que vai acontecer ainda no final dos tempos. Ok, o que você encontra lá em Apocalipse capítulo 19 é exatamente uma coisa chamada bodas do Cordeiro. A Bíblia diz que é o casamento de Cristo com a sua igreja para viverem eternamente juntos. E aqui, Mateus capítulo 22, ele está falando do banquete, e o banquete era uma festa de casamento para o filho do rei. Quando você olha para o verso número 5, você vê a apatia daquele povo, e quando você chega no versículo número 6, você vê a rejeição do povo a esse banquete. Então, o que ele está tentando nos dizer? É que esse povo estava desprezando a pessoa do rei, assim como a pessoa do filho. O rei enviou mensageiros, a gente viu isso, versículo número 6, e mostrou que alguns homens simplesmente maltrataram e mataram aqueles mensageiros. Escute, o que ele está tentando nos mostrar é que há um desprezo total. Semanalmente a gente está muitas vezes conclamando como mensageiros de Deus: meus irmãos, vamos para o banquete. Como diziam os puritanos, esse momento do dia do Senhor é a feira da alma, onde a gente vai comer das iguarias finas do nosso Senhor. Então é o dia para a gente aproveitar ao máximo isso.
Mas ele está dizendo que não apenas o rei está sendo desprezado, mas os mensageiros que dizem assim, venham para o banquete, esses também estão sendo desprezados, de modo que isso é uma afronta e uma ingratidão à tamanha bondade do rei, que convidou você para participar do banquete. Escute, as prévias da festa futura, escatológica, como diz Mateus 24, são exatamente estes momentos que nós temos aqui de culto ao Senhor, da ceia do Senhor, onde comemos do pão e bebemos do cálice. Agora escuta o que eu quero que você entenda: caso percamos a beleza e o prazer de participar dos cultos ao Senhor, da ceia do Senhor, simultaneamente nós perdemos o interesse pelo céu. E eu vou tentar provar para você isso, sabe por quê? Porque você pode notar que quando você perde o interesse pelo culto, veja a sua semana, se a sua semana concentrou-se em coisas celestiais. Não. Sabe por quê? Porque quando nós perdemos a beleza e o prazer do culto e da ceia do Senhor, nós simplesmente também perdemos o interesse pelas coisas do céu. Elas somem da nossa mente. Pode perceber, a gente não pensa nelas. A gente não pensa nas coisas celestiais. Elas voam da nossa mente e do nosso coração. Segunda coisa, o perigoso inverno da alma. Primeiro, o perigo é você se acostumar com coisa que você não pode se acostumar. Segundo, é você simplesmente perder de vista que essa festa presente é uma prévia da festa futura. E em terceiro, penúltimo lugar, é dizer que o perigoso inverno da alma, ele acaba sendo mostrado, caracterizado, quando as pessoas que deveriam participar do banquete, elas acabam estando desinteressadas. Aí a gente vê que elas estão vivenciando um inverno perigosíssimo, porque elas que deveriam estar empolgadíssimas com o banquete, elas estão desinteressadas, indiferentes, distraídas. Se não, veja comigo, verso 3 a 10, rapidamente ele diz assim, olha o que ele fala: então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Verso 4, enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Verso 8, então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Escute, às vezes a gente se identifica com a pessoa errada da história, porque se você lembra direitinho, historicamente, quem são os convidados da festa aqui? Os convidados naturais, aqueles que o próprio Jesus esperava que eles abraçassem, estivessem no banquete. Quem são? Os judeus, os fariseus, os saduceus. E aí, irmãos, nós somos estes que foram encontrados aqui nas encruzilhadas. Saiu lá de Jerusalém e veio aqui para Campina, encruzilhada aqui do Catolé, do Zé Pinheiro, sei lá, do Cruzeiro, lá de Bodocongó, enfim, de tantos lugares, e ele foi chamando-nos para o banquete, para participarmos desse banquete. Mas escute, rapidamente, se você percebeu, parece que nós nos transformamos naqueles que se acomodaram e se acostumaram. Parece que a gente se transformou nos que foram convidados naturais. Nós nos transformamos nessas pessoas em que o banquete está posto lá, verso número 3, né? E nós não queremos ir, nós não queremos participar. Está tudo pronto, como nos diz verso 5. Veja o que é que diz verso 5. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Ou seja, os novos convidados da festa, eles também se desinteressaram. Sabe por quê? Porque eles estão ocupados demais. Eles estão cansados demais. Eles têm outras coisas mais importantes para fazer na vida. Você percebe como isso é muito real na nossa vida?
Eu não sei se você consegue juntar essas informações e dizer assim: é comigo isso. Essa é a realidade da minha caminhada. E aqui eu tenho uma lição impressionante com você, para que eu e você aprendamos essa realidade. O que nós julgamos ser mais importante, nós nunca deixamos de fazer. Você já prestou atenção nisso? O que nós julgamos importante, nós nunca deixamos de fazer. O que julgamos importante, nunca deixamos de fazer. Veja, esse povo aqui, verso 5, eles continuam indo para o campo, eles continuam cuidando dos seus negócios. Pergunta, por que eles continuam indo para o campo? Por que eles continuam cuidando dos seus negócios? Resposta, porque eles entendem que isto é muito importante e não pode parar de fazer. Trocando em miúdos, sabe o que isso quer dizer? É que eles temem mais o que pode ferir o corpo do que o que pode ferir a alma. E diante dessa verdade, como é que a gente pode aplicar isso para o que nós estamos vivendo, chamado de Covid-19? Como é que a gente pode aplicar a essa realidade? É que muitas vezes, e guardadas todas as devidas proporções, e pessoas de riscos, e coisas das mais variadas, e que eu não quero nem entrar no mérito dessas questões, porque elas já são justificadas diante dessa questão. Como nós aplicamos isso para essa realidade? É que muitas vezes nós nos ausentamos do banquete, mas ao mesmo tempo estamos presentes no trabalho, estamos presentes no lazer, no supermercado, na farmácia e em tantos outros lugares. Por quê? Porque nós não deixamos de fazer o que julgamos ser importante. A gente não deixa de ir ao supermercado, por quê? Porque é importantíssimo para abastecer esse ambiente aqui. A gente não deixa de ir para determinados lugares, por quê? Porque eles são importantíssimos. Mas não apenas isso, escute. A gente, em tempos de Covid-19, isso fica mais evidente para a gente. Mas isso acontece mesmo em janeiro, novembro, dezembro do ano passado, das experiências normais, quando nós esquecemos esses banquetes semanais que Deus tem nos dado e simplesmente substituímos ele por outras coisas. No lugar de comermos o banquete, nós estamos comendo lentilhas, como diz lá em Gênesis, né? Em ocasiões como o Covid, simplesmente elas se acentuam. Escute. Note, eu não estou aqui querendo falar que o problema é adaptar-se a uma situação momentânea. Todos nós fizemos isso desde março. Nos adaptamos. Mas a questão é, quando nós pegamos uma excepcionalidade e aplicamos nos dias comuns da vida. E nesse momento, o que a gente tem medo é que esse esfriamento nos transforme naquilo que geralmente ele transforma. Você sabe muito bem quando a temperatura está abaixo de zero. Já viu quando tem uma reportagem assim, lá em Santa Catarina deu -10. Aí quando você vê a cena, o rio está congelado, tudo está branco, ou seja, petrificou. O medo é que quando o frio bate e quando o frio é brabo, ele petrifique, de modo que a gente perca de vista que esse afastamento, que a gente perca de vista o caráter tão maravilhoso que é aproveitar do banquete do rei, melhor, desfrutar do próprio rei ao longo de toda a nossa caminhada. Mas há um ponto curioso que eu quero destacar junto com você aqui, que ele diz no versículo de número 9, e ele enfatiza, você viu que o rei resolve abrir, convidar todos aqui da parábola, lembra? E ele diz assim, convida todo mundo que é indigno, né? Mas olha que interessante, veja, ele não disse que nas encruzilhadas só me achem os bonitos, ele não disse que nas encruzilhadas achem só pessoas com potencial, nem tampouco ele vai para o outro lado, né? Ele não quer nem fala de pessoas inteligentes, nem tampouco feia, pobre, ou que não é tão inteligente assim. Ele não fala dessa forma. Simplesmente ele diz assim, vá e me achem aqueles que não seriam os convidados naturais. A pergunta é, o que ele está tentando nos dizer com isso? Escute, aqueles que realmente abraçaram o convite do banquete, eles são justificados por Jesus Cristo. O Antigo Testamento, todo aquele sistema de sacrifício do Antigo Testamento, pega um cordeiro, sacrifica, para que Deus encubra os pecados que eram cometidos. Eles eram
sacrificados numa situação de expiação. Ele cobria os pecados daquele povo, que isso apontava para o Cordeiro que haveria de vir. Então, o que ele está tentando nos informar com isso aqui? Presta atenção nessa verdade. É que os fariseus e saduceus, eles deveriam ter entendido isso. Qual a implicação dessa questão? É que eles talvez acreditavam que geneticamente, por serem de Israel, por serem de Jerusalém, por participarem dessa linhagem, serem os naturais, né? Eles acreditavam que não precisavam mais dessa coisa, eles não precisavam de purificação, não precisavam de justificação, porque eles eram os convidados naturais daquele banquete. Às vezes a gente age dessa mesma forma, sabe como? Às vezes a gente já faz parte de uma igreja, você já é batizado, tem aquele cartãozão, né? Certificado de batismo, está lá no quadro, na sala da sua casa. Você tem a carteirinha de membro e você acredita que determinadas coisas já não lhe são mais necessárias. Você já está satisfeito e suficiente, ou a coisa é mais grave a ponto de você nem atentar mais para a necessidade de participar do banquete. E o que acontece? Acontece o que ele disse em capítulo 21, verso 43, que essas pessoas, elas se tornam infrutíferas, já não produzem mais, já não dão mais frutos. E aí eu queria que você viesse junto comigo para a quarta coisa. Lembra a primeira? Acostumar-se com o que nós não poderíamos acostumar. Isso é um forte indicativo que talvez o perigoso inverno interno está chegando no nosso coração. Segundo, perder de vista que a festa presente aponta para a festa futura, e aí a gente desvaloriza os banquetes semanais que Deus nos traz. Terceiro lugar, é que as pessoas que deveriam participar do banquete, elas estão desinteressadas. Por quê? Porque elas têm coisas mais importantes para correr atrás, elas têm negócios, e elas não podem perder tempo com um banquete. Quarto e último lugar, é que momentos assim, eles podem revelar, especialmente se eles perduram, eles podem revelar a nossa verdadeira identidade. Pule para o verso 11 de Mateus capítulo 22. Ele diz assim: entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Veja, todos sem exceção foram convidados aqui para o banquete, de modo que esse homem que aparece aqui na história, ele não deve ser visto como um penetra comum. Mas tem uma coisa muito significativa aqui que eu queria que você entendesse, que vai fazer sentido com o enredo da história toda. Os convidados, eles foram ajuntados apressadamente, porque viu o texto diz assim, olha, pelas estradas. Então, os mensageiros chegaram assim, nas estradas, e diziam, ei, vamos para o banquete. Então, vamos, apressadamente, ele chamou aquele pessoal que estava nas estradas, nas encruzilhadas. E, portanto, qual é a questão aqui? Eles não esperariam que alguém pudesse ir para casa, tomar um banho e vestir aquela roupa de gala para o banquete. Não. Eles foram nas encruzilhadas chamadas e de lá eles já iam para o banquete. De modo que, o que é que isso significa? Simples. É que as vestes foram fornecidas pelo próprio rei. Aquele banquete, aqueles que estarão lá, eles estarão vestidos com a roupa que o próprio rei deu para eles. Agora tem uma questão muito significativa aqui. O fato desse homem não estar vestindo a roupa apropriada indica que ele, de vontade própria, rejeitou a provisão do rei. Indica simplesmente que ele decidiu ir com a roupa ou da forma que ele achava melhor. Seria tipo mais ou menos assim, eu vou para o banquete, mas da forma que eu quero ir, na maneira que eu quero ir, da forma que eu bem entendo, o que eu acho que é certo e não aquilo que Deus estabeleceu como que é certo. Essa imagem, ela parece representar aqueles que se identificam com o rei, mas apenas de maneira externa. De maneira simplesmente externa. Eles professam ser cristãos, eles inclusive pertencem até a uma igreja,
num sentido visível, mas eles desdenham do manto de justiça que é providenciado pelo próprio Cristo. Quando eles procuram estabelecer a sua própria justiça, então eles vivem como querem, eles participam como querem, eles se apresentam como querem, e eles estão presentes quando querem, da forma que eles bem entendem, o que significa dizer que eles vivem de acordo com eles acham melhor, e não como o rei estabeleceu que é o melhor. Você entende? Então, simplesmente, ele está dizendo assim: você que assim age, rejeitou as roupas do rei. O que é que você está fazendo aqui? Olha o que diz o verso 12, perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E qual foi a resposta dele? Emudeceu. Sabe o que significa? Ele não tinha o que falar. Por quê? Porque ele sabe que o rei falou, o que esse rapaz perguntou, o que esse rapaz inquiriu aqui, é a mais pura verdade da vida dele. Ele sabe que aquilo é a verdade, e por essa razão ele silenciou, emudeceu. Meus irmãos, observa o que ele ainda diz, verso número 13 a 14, porque Jesus, ele apresenta a identidade dessas pessoas que vivem assim. E é por isso que eu espero que Deus possa sacudir-nos com o que Ele está nos dizendo aqui, porque Ele diz assim: então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Preste atenção numa coisa. Ele usa uma expressão muito forte aqui, ele usa trevas. E o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo uma coisa muito simples, ele está dizendo assim: vocês vão para um lugar de trevas, uma vez que as trevas foram o que marcou a vida de vocês aqui na terra. E nada mais coerente do que vocês irem para um local que vocês já estão familiarizados. Afinal de contas, a luz, o reino, o rei, para vocês não foram importantes. Por quê? Porque você estava mais preocupado com seu sucesso profissional, sucesso acadêmico, ou seja lá qual for o sucesso que passava na sua mente. Estas coisas lhe foram mais importantes que a luz, o reino e o rei. E nesse momento, simplesmente, tais pessoas emudecerão. Só que ele usa uma outra expressão. Olha a frase que ele usa, ele diz: vão para um lugar chamado de choro e ranger de dentes. Sabe o que isso significa? Eles vão para um lugar que é inconsolável, de pesar inconsolável. E essa expressão, via de regra, no Novo Testamento é atribuída ao inferno. Aí você pode dizer assim: mas presta atenção, pastor, o verso número 14 está dizendo assim: muitos são chamados, poucos escolhidos. Como é que eu vou saber que eu sou um ou outro, que eu só estou sendo chamado, ou que eu sou escolhido, ou coisa de um tipo ou de outro? É simples. É que diante de tudo que a gente escutou nessa noite, a gente pega todas essas informações, a gente pega todas essas palavras, junta tudo assim na mão e diz assim: isso tudo é para mim, tudo isso é muito da minha vida, ou não. A gente começa a escutar todas essas coisas assim: ah, Senhor, eu lembrei de semana passada, eu lembrei de abril, foi terrível. Eu começo a olhar para essa minha vida e escuto todas essas coisas que eu escutei e me coloco diante de um espelho que mostra toda a realidade da minha vida, e isso me faz chorar se não é compatível, ou se não se harmoniza com todas essas palavras que aqui me foram ditas, ou simplesmente isso não vai mexer com você. Mas se isso constrange você, isso mexe com você, isso sacode o seu coração e as suas bases, é um bom sinal de que você talvez está nessa turma aqui que o texto chama dos escolhidos. Talvez esses sejam bons indicativos para a nossa vida, de que realmente o Senhor está simplesmente nos sacudindo e nos alertando acerca de determinadas coisas. O fato é, irmãos, que os tempos atuais, eles são momentos ainda mais oportunos para nos fortalecermos. São novos tempos, mas sabe o que é pior? É que em momentos assim, existem muitos cristãos que estão simplesmente fazendo pouco caso, escute, da única boia salva-vidas que nós temos em momentos assim. Escute, a única boia salva-vidas que você tem quando
o emprego vai para o ralo, quando simplesmente a tragédia bate à sua porta, quando você é diagnosticado com uma das coisas que você jamais esperava que acontecesse, quando as perdas chegam, quando a dor bate, quando a aflição ela toma conta do nosso coração, quando nós vemos nação contra nação, já que falamos em Mateus capítulo 24, ou quando vemos a verdade sendo chamada de mentira e a mentira sendo chamada de verdade, com o apoio da mídia, a única boia salva-vida que nós temos se chama Palavra de Deus, a pregação do Evangelho, o corpo de Cristo, os nossos irmãos e o nosso Deus. Escute, quando a porca torce o rabo, no momento em que as coisas delicadas acontecem, é na comunhão dos santos que nós encontramos força para resistir às coisas que nós estamos enfrentando. A verdade é que o inverno chegou. Esses momentos que estamos vivendo trazem friezas, não apenas para as relações familiares, porque muitas vezes estamos distantes uns dos outros, com amigos, mas também nós estamos diante de frios que estão passando aqui, ó. Eu entendo que algumas pessoas olham, inclusive, para esse momento que nós estamos passando de quarentena, pandemia, Covid-19, e diz assim, olha, nós vamos sair mais fortes da pandemia, olha, nós vamos sair mais bonitos, nós teremos um mundo melhor, pois estamos exercendo misericórdia e tal. Eu entendo isso e tiraremos, sem dúvida, grandes lições desse momento que nós estamos atravessando, mas escute, eu sinceramente não tenho tanto otimismo assim. Como igreja, então, nós devemos nos preparar para nos fortalecer em circunstâncias como essa, para que aquecidos nossos corações a gente traga fogo, escute, calor e luz ao mundo que parece caminhar rápido para a escuridão. Sabe por quê? Porque as evidências das trevas, da escuridão, nós já encontramos aí. Que evidências são essas? Corações frios, inclusive daqueles que dizem que são filhos de Deus, pessoas que estão literalmente desinteressadas com as coisas de Deus e com o Senhor. Você vê aí pessoas que dizem assim, paz, 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 e a gente não vive tempos de paz. Você e eu vemos a moralidade virar um caos. Você lembra muito bem dessa cena aqui, você sem dúvida alguma acompanhou, viu, sabe onde foi isso? Chamado MAN, que é o Museu de Arte Moderna, lá de São Paulo, onde um homem nu era tocado por uma criança. Isso é chamado de arte moderna, quando o seu verdadeiro nome é pedofilia. Quando eu vejo o ataque à família e contra o casamento, quando a gente vê que o verdadeiro nome para isso, que eles chamam de novas famílias, na verdade a Bíblia chama isso de perversão, imundícia, paixões infames, mudança do modo natural, Romanos capítulo número 1, essas são as expressões que ele traz lá. E eu não sei se você viu essa semana, mas isso aqui, ó, não sei se você viu, mas essa semana, 10/8 de 2020, a França aprovou o aborto até o 9º mês de gestação, embora ainda passará pelo Senado para ser aprovado, muito provavelmente será aprovado. Esse era o país que era conhecido, lembra disso? Liberdade, igualdade, fraternidade, quando na verdade esse país deveria ser conhecido como genocida, assassino, e que não tem qualquer respeito ao indefeso e desprotegido, e não existe ninguém mais indefeso e desprotegido que uma criança na barriga de sua mãe. O inverno chegou, mas nesse momento a minha pergunta para você é só externo ou também já é interno? Ou ele já penetrou o seu coração de maneira tal que você já sentiu esse frio bater e hoje nem tanto, porque já virou pedra o seu coração, ele ficou insensível para essas coisas. Deixa eu concluir dizendo uma coisa que eu achei muito bacana e acredito que seja propício para a nossa ocasião. Conta a história que existia um membro da igreja que ele desapareceu sem deixar aviso prévio, e conta a história que após algumas semanas o pastor decidiu visitar aquele membro, e era uma noite muito fria, e o pastor encontrou ele na sua casa sozinho. Ele estava sentado num lugar de um fogo bem bonito, numa lareira. E conta a história que, já sabendo a razão da visita, o homem deu as boas-vindas ao pastor, convidou ele para sentar ao lado da lareira e simplesmente ficou quieto esperando aquele sermão que o pastor provavelmente daria.
E simplesmente o pastor não abriu a boca, não falou nada. Então somente ele ficou contemplando ali a dança daquelas chamas da lareira. E meio que tentando ali ensaiar algumas palavras que na verdade nunca saíram. Após alguns minutos, o pastor pega uma tenaz, uma pinça, pega uma brasa que estava lá no meio e deixou lá fora daquele fogo. E conta a história que ele voltou para o seu lugar, continuou em silêncio, e quando a brasa já estava se apagando, o pastor voltou lá, pegou mais uma vez com aquela pinça a brasa e jogou de volta lá na lareira. E aquela brasa, ela reacendeu. O dono da casa, que também havia ficado calado o tempo todo, a tudo observava, e antes de ir embora, o pastor fez uma oração e se despediu. E o homem disse assim para ele: pastor, até domingo. E o pastor disse: até domingo, meu irmão. Ele entendeu tudo o que aquela ilustração dizia para ele. O que aquilo dizia para ele é que quanto mais distante você ficar, mais fácil será você se apagar. Mais frio você ficará, de modo que a chama dificilmente arderá. A minha oração é que eu possa dizer para você que aqui está nessa noite, até quarta, até sábado, até domingo, porque quando você está distante disso aqui, a tendência é o fogo baixar, 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 de tal maneira que aquela chama não arde mais. E sabe qual é a forma que Deus utiliza para fortalecer-nos? É você sair de casa e aqui juntos, brasas com brasas, esse fogo reacender à medida que a gente está junto. Meus irmãos, não se escandalize comigo, mas eu queria encerrar as minhas palavras com as palavras de uma canção escrita por Tim Maia. Olha que coisa meio doida, né? Encerrar o sermão com Tim Maia. Mas Tim Maia escreveu uma canção que eu acho que poderia ser muito bem aplicável para mim e para você aqui. Tim Maia certa vez escreveu exatamente assim, ó: quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Seja qual for a época, seja qual for a estação, Senhor, eu quero estar junto a ti. Eu queria que você lembrasse do que a gente começou. Eu quero começar a encerrar com essa verdade. Lembre do Salmo de número 137, e que nós possamos juntos dizer como salmista: Jerusalém, Senhor, se eu me esquecer de Ti, se eu não continuar com relacionamento contigo, Senhor, que a minha mão direita resseque, que ela perca as habilidades e a funcionalidade, Senhor, Jerusalém, se eu me esquecer de Ti, que a minha língua cole no céu da minha boca, e eu não fale nunca mais. Que tudo isso ocorra comigo, se não fores a minha maior alegria. Se o Senhor não for a minha maior alegria, não me deixe viver mais, porque não existe razão para viver. A minha oração é essa, que você possa olhar para tudo que nós estamos atravessando e perceber se essa frieza externa já não atacou o interno, de tal maneira que a gente está insensível com tanta coisa. Não esqueça disso. Senhor, se eu de Ti me esquecer, que a minha mão seque, que a minha língua cole no céu da boca, porque não existe mais razão de ter mãos, não existe mais razão de ter língua, não existe mais razão de existir, se Tu não fores a minha maior alegria. Baixe sua cabeça. Eu queria que você pudesse aproveitar esse momento para olhar o que você atravessou até aqui, mas não só o que você atravessou, como você atravessou.
Porque a minha oração era que o Senhor te trouxesse aqui, para que você pudesse perceber se você já não perdeu de vista Deus como sua maior alegria, de tal maneira que você está mais preocupado com o que pode ferir o corpo do que a alma. Eu queria que Deus trouxesse as pessoas que aqui entrassem por essas portas nessa noite, e eu orava por isso, para que elas pudessem perceber que quando a frieza bateu, se elas não estão mais preocupadas com os seus negócios, com os seus futuros, do que na verdade com o banquete que Ele oferece semanalmente. Eu queria que você pudesse pensar nisso, e à luz disso, pudesse rogar ao Senhor uma intervenção, que Ele viesse com um maçarico, despedaçando toda a frieza do seu coração. Meu Senhor, à luz de uma verdade tão clara como essa, de uma época tão sombria como a que estamos aqui atravessando, e obviamente que Tu sabes que nós não estamos desprezando absolutamente nada do que nós já vimos trabalhando e já vimos cooperando como igreja para que nosso cenário seja o melhor possível. Mas ao mesmo tempo, Senhor, não nos permita deixar de perceber que, quem sabe, esses momentos nos trouxeram frieza ao coração. Frieza esta que a gente nem se preocupa mais com o que atinge a alma, mas a gente se preocupa mais com o que atinge o corpo. A gente está tão envolvido com aquilo que é chamado de nossos negócios, que a gente perdeu de vista o banquete. E ele já nem é mais tão importante e interessante, tão especial como outrora fora. O rei já não é tão precioso, tão encantador, tão maravilhoso, como ele foi em ocasiões outras. Perdeu-se o encanto, perdeu-se o brilho, o inverno chegou, abaixo de zero, petrificou, nos tornando insensíveis. Mas somos os Teus filhos, e assim sendo, nós sempre haveremos de escutar tudo isso, e daremos ouvidos à voz do nosso pastor, a voz do Supremo Pastor, que simplesmente nos ajuda a não permanecermos nessa estagnação, nesse inverno, mas que em ocasiões como essas, a gente fica constrangido, corados de vergonha e rogando para que o Senhor possa usar tudo isso que escutamos para que mudemos de postura em vários aspectos. Porque se Tu não fores a nossa maior alegria, não existe razão para ter mãos nem língua, não existe razão para viver. Isso é o tipo de relação profunda que nos faz ter posturas radicais fortíssimas em tempos de invernos, em tempos sombrios, em tempos gelados. Aquece-nos, ó Deus, aquece-nos para a glória Tua, para benefício nosso. Nós assim Te oramos, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.